então na prática como que funciona o treinamento de uma rede neural percepta, de uma camada. Então aqui a gente tem os dados que você já conheceu de uma suposta fruta. Você quer classificar as que são orgânicas e as que não são orgânicas. Você tem aqui os dados, algumas características dela. E aqui para orgânica você espera que a classe seja 1 e a não orgânica menos 1. Então é isso que você espera que a sua função de ativação responda para o classificador estar correto, estar certo. Aqui para lembrar, a gente tem a função do cálculo da saída. A função de ativação eu não coloquei aqui porque ela é bem simples, ela só vai verificar o valor da saída e retornar 1 ou menos 1. E aqui nós temos os pesos. Normalmente, um algoritmo de rede neural, ele vai atribuir pesos aleatórios iniciais para iniciar o treinamento e depois esses pesos vão se ajustando. Então esses aqui são os valores iniciais que são atribuídos aos pesos e ao θ, o fator de tendência, né? Lembrando ainda que a gente tem a taxa de aprendizado, que essa sim é nós que definimos. Então o que vai acontecer? Você tem os seus dados de treino e você vai submeter ele à sua rede neural. Então você vai fazer um processo de treinamento e ajuste dos pesos. O processo de ajuste dos pesos só vai ocorrer se houver erro. Então aqui você tem a primeira linha, a sua primeira instância, e você vai submeter isso à sua função de saída. Então basta você executar aqui o cálculo. Você vai multiplicar o W1 vezes o X1, que é o valor do seu primeiro atributo, 5,4, mais seu W2, que aqui é 3,11960, vezes o X2, que é o seu segundo atributo, que está aqui 6,1, menos o θ, que é o valor de tendência, que está em 0,19448. Então você executa esse cálculo. Se você executar esse cálculo, você vai ter esse resultado aqui. Isso é submetido à função de ativação e, por ser um valor positivo, ela nos retorna 1. Bom, a classe esperada era 1, retornou 1, está tudo certo. Então não tem que ajustar peso nenhum, porque ele está correto. Então a gente vem para o segundo dado de treino, que é aqui o nosso S2. Eu não vou executar a fórmula aqui de novo, porque é a mesma. O resultado da execução da fórmula vai dar 23,74, submetido isso à função de saída, ela nos retorna 1, a classe esperada era 1, nós temos um acerto. A mesma coisa acontece com o S3, temos mais um acerto. Porém, quando a gente chegar aqui no S4, a gente vai ter a resolução da fórmula aqui, W1, mais 3,1, a gente pode ver aqui que é o valor do primeiro atributo, mais o W2, vezes 7,7, que é o valor do segundo atributo, menos o meu θ, que é 0,19, eu chego a 17,31523. Submetida à função de ativação, ela me retorna 1. Só que o valor esperado aqui, eu estou sublinhando aqui, era menos 1. Então, o que aconteceu? Aqui eu tenho um erro de classificação. Ocorrido um erro para tudo, né? Supondo que o nosso processo de treinamento seja online. Se ele não fosse online, eu ia esperar terminar a interação, mas ele é online. Então, para tudo, eu vou para o meu processo de ajuste de pesos. Então, aqui eu tenho os pesos que eu estou usando atualmente, eu só fiz uma cópia. Aqui eu tenho minha taxa de aprendizado, que a gente falou lá que ela não pode ser nem muito baixa nem muito alta, então eu botei ela como 0,5. E esse x0 aqui é uma constante que a gente vai usar só no nosso fator de tendência, no nosso θ. Aqui eu estou recordando as fórmulas, eu vou ter que executar essa uma vez e essa aqui duas vezes para o W1 e para o W2. Então, para o W1, eu tenho primeiro o valor anterior de W1, mais o meu gama, o meu valor de gama, que é a taxa de aprendizado, que é 0,5, vezes o D menos o Y, que é o valor esperado e o valor de retorno, vezes 3,1, que é o valor de saída lá do meu neurônio, dividido por 2. O resultado disso é menos 3,6537. Então, este aqui é o meu novo peso, é o peso ajustado. Eu vou executar a mesma coisa para o W2,
e o meu novo peso para o W2 vai ser menos 0,7304. E eu vou executar também o fator de tendência, meu bias, né? A diferença aqui é que eu vou ter uma constante, que aqui é menos 1, e meu bias vai ficar igual a 0,6144. Então, eu fiz os ajustes de peso, cheguei aqui aos 3 valores ajustados, então eu posso continuar o meu processo de treinamento de onde ele parou. Então, a gente tinha tido um erro lá no S4, na instância 4 teve o primeiro erro. Então, agora eu vou executar a próxima instância, que é o S5. Então, você aplicando lá os valores aqui, a função de saída, você vai chegar a menos 23. A função de ativação vai retornar menos 1, então o S5 fechou, né? Ele está de acordo com o que eu esperava. Faço a mesma coisa para o S6, eu tenho menos 1, de novo está de acordo com o que eu esperava. Então, a gente teve acertos. Porém, o treinamento continua na mesma iteração, como a gente viu aqui, no próximo registro, e ele só vai parar quando todos os registros de treino acertarem. Só que nessa mesma epoque, a gente teve erro. O treinamento só vai parar quando eu tiver quando eu rodar todos os registros, todas as instâncias pelo neurônio e tiver acerto. Então o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar a interação com esses pesos atualizados que eu acabei de usar aqui. Eu vou recomeçar a interação e verificar se eu tenho algum erro. Então o processo ele continua, agora com os pesos atualizados. Então eu executo a função de saída para o S1, eu tenho 1, então eu tenho acerto. Para o S2 eu tenho 1, eu tenho acerto. Para o S3 eu tenho acerto. Para o S4 eu tenho acerto. Para o S5 ele retornou menos 1, acerto. Para o S6 um acerto. Então o que aconteceu agora? Toda a iteração acertou. Então não tem por que eu continuar o processo de treinamento. Por quê? Porque primeiro eu não vou mais ajustar peso nenhum. Segundo, que todos os dados de treino que eu tenho estão classificando certo. Então o processo aqui ele tem que ser encerrado, né? Ele naturalmente ele vai ser encerrado. Não faz sentido nenhum eu rodar outra epoque, né? Nem outra interação, nem mesmo um único registro. Bom, aqui foi um processo bem simples, já na segunda epoque o classificador convergiu, mas claro que eu criei dados aqui, eu propus dados para que a gente não ficasse aqui várias horas resolvendo fórmulas. No mundo real, em problemas reais, a gente pode precisar de muitas epoques, né, para que o algoritmo ele converja ou que ele chegue numa solução otimizada, que a gente chegou numa solução otimizada rapidamente. Se os pontos forem separáveis linearmente, quando a gente rodar esse modelo aqui de perceptron simples, ele sempre vai convergir, quer dizer, ele sempre vai achar uma solução. Pode demorar mais ou menos tempo. Se não houver convergência, que é esse caso aqui, não existe como você criar uma reta aqui que separe as duas classes, o perceptron não vai convergir. Ele vai ter que parar porque acabou o tempo, o que acabou as epoques, ou ele acha uma solução. Se você não colocar um limite de epoques, ele vai ficar tentando acertar, alterando os pesos para sempre. Ele não vai convergir. Então, neste modelo aqui que a gente está estudando, que é o perceptron mais simples, não vai haver convergência se a convergência não for possível. Tá? Ele não vai achar uma solução otimizada. O que seria uma solução otimizada aqui nesse caso? Seria, por exemplo, uma reta aqui, né, que ele ia errar apenas uma classificação, né, ou mesmo uma reta aqui, que também ia errar só uma. Isso seria uma solução otimizada. Porém, o percepto de uma camada, como a gente está estudando, ele simplesmente não converge, ele não vai achar uma solução. Uma outra coisa para a gente encerrar aqui essa aula, vamos relembrar um pouquinho de estatística básica, né? Regressão linear. A regressão linear tem alguma semelhança aqui pela reta que a gente tem que encontrar, essa reta que a gente está vendo aqui. Na regressão, é uma reta de melhor ajuste para prever valores contínuos. Aqui é uma reta para separar classes. Mas em ambos os casos, para construir a reta, eu preciso da inclinação e da interceptação dessa reta
com o plano. A inclinação da reta, a orientação dela. E a interceptação, o ponto de sua origem com o eixo. O que o Perceptron faz, quando ele busca os fatores de ajuste de pesos, é exatamente encontrar os valores que converjam para a inclinação e a interceptação da reta, que são o nosso W1 e o nosso W2. O θ aqui ele não entra porque ele é um fator de tendência, é um bias. Então, os valores que ele busca na convergência são a inclinação e a interceptação da reta, os valores para usar na construção dessa reta. E como a gente viu já no caso aqui, a gente pode ter várias soluções. Quanto maior a margem, mais fácil é haver a convergência, ou seja, mais fácil é encontrar uma reta no processo de treinamento do modelo.